Isso aqui pode parecer loucura, mas eu fiquei um ano sem comprar absolutamente nada e a minha vida começou a mudar. Foi praticamente um jejum de compras que eu fiz. Me escuta que tu vai entender. Eu sempre fui aquela pessoa que eu defendia a tese de que você não pode pensar só em economizar. Tu tem que pensar em ganhar mais. Porque a maioria das pessoas, quando o calo aperta, quando elas precisam mudar de alguma forma, elas sempre cortam gastos, mas elas não pensam em progredir. E é disso que eu sempre falava e sempre falo aqui. Mas tem uma coisa que vocês não sabem. Antes de sair da comunidade, de mudar minha vida, porque eu vim do zero, eu saí da pobreza e hoje tenho milhões em faturamento. Hoje são 17 negócios, aposentei meus pais. Eu não estou aqui para te falar, para te vender nada. Eu estou dizendo isso não é para me achar o tal. Não, 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 não. É para te explicar que eu realmente mudei a minha vida. E isso foi uma das coisas que eu fiz. Foi ter um ano sabático, um ano onde eu separei para não gastar absolutamente nada. E Thiago, você vivia de quê então? Você vivia de vento? Não, 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 você vai entender, você vai entender. Presta atenção aqui, tá? Vamos lá, primeiro de tudo, entenda o seguinte, antes de prosperar através da internet, antes de ganhar bastante dinheiro aqui com os meus negócios, eu era barbeiro, eu cortava cabelo, tanto que eu tenho até a tatuagem na perna aqui, ó. Isso aqui é um barbepole, e aí eu fiz quando eu estava na barbearia. Comecei a cortar cabelo ali com os meus 14 anos e fiquei dos 14, 15, 16, 17, 18, 19, até 20 anos eu estava cortando cabelo. Hoje eu tenho 25 anos de idade. Então são 6 anos que eu passei cortando cabelo e durante muito tempo eu gastava muito dinheiro à toa. Então era muito dinheiro que ia à toa, né? E assim, e não que eu tinha muito, tá? Porque eu ganhava em torno de 2.200, às vezes eu tirava 2.500, não era algo certo, porque eu sempre trabalhei com a volatilidade, né? Por conta de ter clientes, etc, etc. Mas quando nós não temos uma prioridade, tudo se torna prioridade pra gente. Então, eu comecei a gastar muito, cara. Eu gastava com Shopee, aí eu vim em tal lugar, eu comprava tal coisa. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta, né? Eu gostava muito de bicicleta. Eu tinha uma Aro 29, aí eu comprei todos os equipamentos dela, eu comprei a bicicleta, comprei tudo assim. E eu sempre comprava as coisas. Eu achava o seguinte, já que eu trabalho muito, eu mereço. Sabe aquele papo disso? Ou então me vinha aquela ideia de que assim, não, a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar mesmo, se sobrou um pouquinho a gente tem que usar. Então essa era a minha cabeça, até o momento que eu quis mudar minha vida, cara. E o mais engraçado é que a minha vida mudou, tipo, foi logo uma bola de neve. Foi tudo muito junto, eu tive que mudar muita coisa para minha vida mudar. Então assim, eu tive que fazer novos negócios, novas conexões, eu tive que fazer, isso foi uma das coisas. Isso, parar de gastar tudo, foi uma das coisas. E agora que tá, agora eu vou entrar muito a fundo no qual foi o ponto, por que eu fiz isso, como que eu fiz, como que eu parei e como isso mudou minha vida. Presta atenção. A única coisa que eu vou te pedir para eu continuar fazendo isso aqui, fazendo esses vídeos para vocês, pô, aqui é de graça e muda tudo, é você deixar o seu like, muito importante, então deixa o seu like aí, se inscreve, habilita o sininho e hype o vídeo para continuar, porque, pô, esse canal tá muito legal, tá muito massa, tá ajudando muitas pessoas, eu tô cumprindo um propósito aqui, que é te ajudar a prosperar nas 3 esferas da vida, espiritual, familiar e financeira. Então deixa o seu like, se inscreve, habilita o sininho, hype o vídeo que é importante. Show? Então vamos lá. E aí, eu lembro que em 2020, né, quando estava na pandemia ali, primeiro de tudo, eu já não pude gastar por conta de ter perdido absolutamente tudo. Eu não era CLT, eu não era registrado na carteira, por mais que eu ganhava pouco, mas eu era barbeiro, ou seja, eu era autônomo. E aí meus clientes, pô, não tinha mais clientes porque tudo fechou, tá? Na época eu morava no Guarujá, que está no governo do estado de São Paulo, e o governador fechou tudo, que era o João Dória na época. Eu não tinha mais clientes. Comecei a atender a domicílio, fazer uma graninha, e ali forçadamente eu parei de gastar o que eu gastava. Então eu me forcei a fazer isso. Então olha que louco, né? Sem querer eu comecei a fazer isso que mudou minha vida. E depois eu fui entender que várias pessoas passaram por isso. Tanto que eu vi um vídeo, eu vou até dar os créditos aqui, deixa eu ver o canal dela mesmo. Aqui, Fran Lima. Eu vi um vídeo dela, eu achei muito massa. Tô dando os créditos aqui pra ela, tá bom? Vou deixar aí também na descrição. Bom, e aí eu conversei com alguns amigos, falei com algumas pessoas que mudaram de vida também, saindo do zero, e eles contaram a mesma coisa. Thiago, teve um ano que eu tive isso também, eu parei de gastar absolutamente tudo. E aí teve outras pessoas que falaram assim, Thiago, pra mim foi 2 anos, Thiago, pra mim foi 6 meses. E geralmente, a mudança de vida dessa galera, ela veio acompanhada com um período no qual ela precisou fechar a torneira pra tudo. E eu vou te explicar. E tava lá eu tive que pegar auxílio emergencial. Então, tanto que teve um cara do digital que falou assim, nossa, o Thiago pegou auxílio, paga de rico. Eu falei, não, irmão, é pelo contrário, porque eu vim da comunidade e eu não tinha nada. Então, por isso que eu peguei auxílio, porque em 2020 eu tava lascado ainda. Minha vida tava mudando, mas eu tava lascado. E aí eu paro de gastar as coisas.
E eu começo a comprar comida só, aí eu pago as contas, aquilo que sobrou um pouquinho, eu lembro que eu coloquei numa reserva de emergência, então eu parei de gastar absolutamente tudo. Depois a pandemia, o lockdown ele se encerra, a gente volta a trabalhar, né? Eu começo a atender os clientes voltam em massa porque estava preso, estava com cabelão, etc. E aí eu começo a atender de novo, aquele dinheiro vai entrando de novo. Só que agora, aí o que acontece? De 2020 a 2021, eu parei de gastar absolutamente com tudo. Com tudo. Tanto que as coisas na internet começaram a fluir, porque eu estava parado em casa e eu comecei também a ganhar dinheiro na internet por meio de serviços. E eu estava muito assim na minha cabeça, ia fechar tudo de novo, eu ia me lascar de novo. Então eu parei de gastar por medo. Essa foi a primeira coisa. Tenho que ser bem sincero para vocês. Com tudo, assim, tênis, tipo assim, só os tênis que eu comprei já tinha aquilo. Eu parei de gastar com roupa, tanto que eu lembro que eu tive que comprar roupa em 2021 e aí eu fui no Carrefour, cara. Eu fui no Carrefour, e isso já ganhando dinheiro na internet. Eu lembro até hoje, no dia que eu fui com e assim, eu odeio esse negócio de escassez, tá? Eu odeio escassez. Odeio. Eu acho que a gente tem que ganhar mais. Mas tem um ano, cara, que se você priorizar só o que é importante, é válido. Porque eu não posso mentir pra você, eu passei por isso. Então, assim, eu lembro uma vez que eu fui, tava eu e minha esposa, Nath, a gente foi em Campos do Jordão, e isso era uma das coisas que eu coloquei meu dinheiro. Então, assim, comecei a gastar dinheiro com coisas muito, assim, específicas. Pagava as contas, me pagava, eu colocava uma reserva de emergência, eu tinha que juntar pelo menos um pouquinho, e eu não gastava com nada de roupa, nada. Mano, eu me sentia mal gastando com isso, pra vocês terem noção. E aí eu lembro que eu fui em Campos do Jordão, a gente foi num parque. É um parque que eu esqueci o nome, tem até um balãozinho assim, ó. É muito famoso lá. Turundu. Fui nesse parque. E eu lembro que teve um rapaz que falou pra mim, você trabalha com o quê? Eu falei, pô, eu trabalho com internet, eu vendo na internet. Ele falou, pô, qual que é o teu carro? Eu falei, não, eu vim de Uber. Ele falou, trabalho na internet, veio de Uber. Então, eu nem carro tinha nessa época. Eu odeio falar de escassez aqui, mas é necessário falar isso pra vocês, porque eu passei por isso. Então, foi um ano assim que eu parei de gastar com tudo mesmo. E isso foi bom até pra mim, eu vejo. Hoje, por exemplo, cara, eu não gosto de coisa escassa. Eu vejo que tá faltando água na minha casa, eu tenho. Então hoje eu gasto com muito mais tranquilidade, porque faz nem cócega no patrimônio que eu e a Natália, minha esposa, construímos. Mas pra vocês terem uma noção, cara, entre 2020 e 2021 foi um ano sabático de compras, cara. Foi um ano que assim, aparentemente você olhava pra mim, eu tava de boa, mas eu não gastava com nada, nada. Tudo que eu gastava era algo, a minha cabeça estava tão bitolada que eu só gastava com aquilo que ia me acrescentar profundamente. Então eu gastava com livros, tanto que eu tenho, dá para fazer uma biblioteca, o tanto de livro que eu tenho. Então eu achava que quanto mais dinheiro eu gastasse com aquilo que ia me fazer evoluir, mais a minha vida ia mudar. E foi o que aconteceu. Então eu gastava com livros, eu separava um pouco para conhecimento de outras formas. Eu sempre, até hoje eu compro muito conhecimento. Viagem, por mais que seja perto assim, cara, sobrava R$200. Eu ia lá no Booking, eu já tinha guardado, sei lá, 200, aí sobrou 200. Eu ia lá no Booking, pegava um hotel, uma diária e ia. Então era muito específico. Agora com roupa, nada. Tênis, não quero saber do tênis, não quero saber. Nem relógio, que é uma coisa que eu tanto gosto, vocês tanto vê aqui. Eu tenho hoje uma caixa com mais de 3 milhões de reais em relógio, eu já mostrei aqui. Ainda faltou a parte 2 da coleção. Cara, eu não gastei com nada. Isso foi bom, porque eu tenho hoje, até hoje eu tenho prioridades. Então, se eu, por exemplo, acontecer alguma coisa, eu sei o que é prioridade, eu sei como é que é isso. Então, foi muito importante para mim. E por que eu tô falando isso para você? Porque foi algo muito incomum que eu percebi com as pessoas que mudaram de vida sempre do zero. Eu vi isso com várias pessoas, eu vi isso com pessoas perto, e eles tiveram esses momentos de passar um ano sem gastar nada. E aí você aprende a ter prioridade, você aprende a se controlar de forma... Você para de ser ansioso, sabe? Às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo. Meu Deus, lançou tal coisa, eu preciso. E aí sempre tem aquela moda, né? Lança a moda, a gente quer estar com a moda. Isso aqui nem você vê hoje em dia a molecada. Lança o Labubu, ele quer o Labubu. Lança o Bob Good, ele quer o Bob Good. Então, eu comecei a me atentar com isso, entendeu? Então foi muito importante pra mim. Pode vir, Mari. De boa. Ô, Mari, eu usei o teu tênis ali rapidinho, tá? É sério mesmo, foi pra mexer no negócio da luz ali, eu pensei que ia tomar um choque e eu usei o teu tênis. É muito pequeno, Mari. Ô, parece de criança aí, Mari. Essa jaqueta aqui é sua?
É sua, Mari, essa jaqueta aqui? Show. De boa. Tchau, com Deus, hein? Falou, até segunda. Bom final de semana lá. Então, turma, basicamente foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que aprender, sabe? Eu tive que aprender muito isso de que prioridade é aqui, aqui e aqui. É que nem eu falei no começo, quando a gente não tem prioridade, cara, tudo é prioridade. Então, assim, quando nós não temos prioridade, cara, eu preciso disso aqui, eu preciso muito de roupa, a gente vai lá e compra roupa. Eu preciso muito... Cara, eu olhava pro meu guarda-roupa, eu falava, será que eu preciso muito de roupa? Então foi um ano, cara, que eu posso dizer que eu fui muito escasso, mas eu acho que foi necessário, sabe? Eu acho que foi necessário. Mas o mais interessante é que não é que eu só fui escasso. Eu estava naquela escassez, foi necessário para mim aquele ano, porém, eu não pensei só em fechar a torneira, eu pensei em formar outras torneiras, entendeu? Então, por mais que eu estava ali sem gastar nada, eu estava vendo aonde que eu posso ganhar dinheiro. E aí, aonde que eu podia ganhar dinheiro, eu colocava o dinheiro que eu estava guardando. Então, não era aquele caso que nem a gente vê muita gente aqui, que simplesmente quer juntar dinheiro para viver de renda. Não, não, não. Porque pelo contrário, cara, não é isso que vai mudar a tua vida, velho. Você vai ficar 10 anos aí para juntar 100 mil. Desculpa, não era isso o meu propósito. Eu estava naquilo ali porque eu estava com foco em abrir torneiras, mas fechar algumas coisas que não eram prioridades. Então foi um ano assim, um ano que eu passei desse jeito. E aí eu peguei, abri essa torneira que eu digo de vendas na internet através de serviços, investi nisso, em conhecimento, depois eu fui investir em tal coisa, né, fui contratando pessoas e eu contratei essas pessoas, né, pagando ali comissão, e aí fui indo, fui usando aquele dinheiro. Então, pois bem, veja bem, não é que eu não usava grana, eu usava, mas em determinadas circunstâncias que eu achava que ia me fazer evoluir. Então foi um ano desse jeito. Então hoje, cara, eu sou bem assim, tipo, eu só compro se eu realmente quero, eu não vou na emoção. Antes eu era muito assim, pô, tudo é prioridade. Então foi importante, eu acredito. Então hoje eu sei muito bem quando é uma oportunidade eu preciso botar grana. Eu sei muito bem diferenciar isso, porque antes disso eu lembro que eu tinha muita dificuldade em diferenciar o que é gasto com investimento. Eu tinha muita dificuldade com isso, tanto que tudo para mim era uma coisa só. O que era gasto e investimento é uma coisa só, e hoje não. Hoje não. Ó, pra você ter uma noção, tem um resultado em múltiplos negócios diferentes. Olha só isso aqui que massa, ó. Eu tô fazendo esse vídeo aqui agora com vocês e vendas em vários negócios. Tudo porque eu abri torneiras naquele momento que eu tava, né, fechando as outras que não iam fazer nada, nenhum sentido na minha vida. Bom, é isso, cara. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Não sei se ficou confuso. Foi um vídeo sem corte, sem nada do tipo. É isso. Espero que você tenha gostado e entendido. Se você entendeu, espero também que tenha agregado em algo. Quero te dar um presente. No dia 10, 11 e 12, desculpa, 9, 10 e 11 de fevereiro, 9, 10 e 11, lembra? 9, 10 e 11, 9, 10 e 11, segunda, terça e quarta, que é 9, 10 e 11. Vai acontecer o evento A Brecha no Sistema. Eu quero te mostrar como você pode mudar a sua vida vendendo assim na internet. Sem parar, com poucos recursos, às vezes só com o seu celular, sem aparecer, com muita vontade de mudar de vida. Se você tem isso, então participa. Para se inscrever vai estar aqui no primeiro link da descrição e do comentário fixado. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe, like, hype o vídeo, se inscreve, brilha o sininho e se inscreve aqui no primeiro link da descrição. Tamo junto e até a próxima.